Tá, tranquilo. Então, pessoal, me apresentando rapidamente, meu nome é Eduardo, sou técnico de segurança do trabalho há mais de 10 anos e hoje esse assunto que a gente vai conversar realmente é o que a Simone comentou. A gente não quer aqui expor as pessoas que se acidentaram e nem botar a culpa nas pessoas. O que é essa conversa que a gente está pensando e tentando passar para vocês? É que vocês se coloquem cada vez mais em segurança e como da mesma forma vocês hoje saíram de casa, hoje vocês estão pensando em voltar para casa. Então a gente tem que falar em segurança, a questão do comportamento no trânsito, para poder ter essa garantia que a gente possa voltar para nossas casas ou para o seu destino final sem nenhuma complicação, nenhum acidente ou nenhum machucado. Então aqui eu vou comentar com vocês o que é a definição da direção defensiva. A direção defensiva é dirigir de modo a evitar acidentes de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Tem muitos casos que acontecem em algumas investigações de acidentes, as pessoas sempre tentam botar a culpa assim, a pessoa da frente que estava errada, a rodovia não estava boa, a sinalização da via não estava boa. E isso tem muitas pessoas que às vezes tentam se explicar dessa forma, mas hoje todos que dirigem o carro da empresa já têm esse conhecimento, que tem que ter a questão da distância do carro à frente. O motorista tem que às vezes também cuidar o que tem em volta, tem que estar sempre atento às atitudes daquela pessoa, daquele motorista que está à frente. Às vezes também vocês estão sempre em rodovias, pode ter assim algum animal silvestre que pode se atravessar na frente do carro. E agora nessa questão do inverno, que tem bastante serração, para quem trabalha em uma parte mais de serra, onde tem bastante neblina, é bom sempre verificar também a questão, como é que está a iluminação do veículo e se a via está dizendo aí que tem que andar 80 km por hora, nessa estrada onde tiver essa neblina ou aquele nevoeiro mais fechado, ali a gente tem que cuidar da questão da velocidade. Quem aqui às vezes já pegou trânsito com nevoeiro? Você deve pegar quase todo dia, né? Então eu vou comentando. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida ou alguma coisa que vocês não forem entendendo, e daí eu vou conversando com vocês, porque eu comento com vocês a questão desse nevoeiro, porque agora no inverno tem bastante essa questão do nevoeiro, e às vezes tu vai andar numa estrada e essa área não está bem sinalizada, então a gente tem que sempre manter uma velocidade segura, que a gente se sente assim confortável com essa questão dessa velocidade. Aqui nada mais é que umas 10 regrinhas básicas da questão do motorista preventivo, que primeiramente todo motorista que hoje dirige veículo aqui no Brasil tem que conhecer a lei de trânsito. A gente também tem que saber que é obrigatório o uso de cinto de segurança. Ainda acontece algumas pessoas que têm dá para dizer, né, aquela malandragem, não vou usar o cinto de segurança porque não tem fiscalização. Mas se tu não estiver usando o cinto de segurança, além de tu estar burlando a lei de trânsito, tu mesmo está se colocando em risco, porque o cinto de segurança, aqueles de 3 pontos, ele é para isso mesmo. Ele já próprio diz, né, que é segurança de trabalho, a segurança da pessoa. E se a pessoa, às vezes acontece um acidente, com o cinto a pessoa já se machuca um pouco aqui na parte da frente aqui. Então se a pessoa está sem o cinto, a pessoa pode bater a cabeça no vidro ou até no volante, e as consequências ser cada vez piores se não estiver usando o cinto de segurança. A gente também, nós motoristas, tem que conhecer o veículo, a gente tem que conhecer
como ele funciona, qual é a manutenção dele, quais são as regras de segurança do veículo. Manter o nosso veículo de vocês de trabalho numa boa condição de funcionamento, questão de manutenção preventiva, fazer a troca de óleo, verificar os freios. Como as empresas hoje têm a equipe terceirizada de uma gestão de frotas, já tem a facilidade de ter esse controle. Empresas maiores que têm 100, 200 veículos de frota, a empresa tem uma equipe terceirizada para acompanhar a questão da gestão de frotas. Então, o veículo está chegando próximo da manutenção. A empresa terceira liga para a empresa e diz, tal placa tem que fazer a manutenção. Daí a empresa tem que se programar para fazer essa manutenção. Só me corrigem se eu estou correto. Vocês hoje têm uma equipe de frotas que cuida dos veículos, né? Bom dia, tudo bem? Isso, estou indo, Fernando, tranquilo? Eu não cortou a tua fala. Ô Fernando, cortou a tua fala aqui pra mim. Sim, tô ouvindo. Sim. Aham. Sim. Sim. Perfeito. Eu cortou um pouquinho, Fernando, mas eu entendi, tá? A questão ali da tua atividade de controlar a gestão de frotas. E daí eu vou dando continuidade aqui, pode ser? Oi, sim, eu entrei novamente. Tá me ouvindo agora? Tá, ela deu uma oscilada aqui, né? Tá, deu uma oscilada na internet aqui, mas daí eu vou dar continuidade. Eu entendi ali a tua fala, tá, Fernando, que tu faz a gestão de frotas e realmente, às vezes, se não tem essa gestão, realmente, às vezes, o motorista pode acabar esquecendo de fazer uma manutenção. Então, a gente mantém ali uma previsão de possibilidade de acidentes que seja capaz de evitá-los. Hoje é sempre importante, quando for fazer um deslocamento ou uma viagem de uma cidade para outra, ou cidades maiores, que é de um bairro para outro, hoje a gente sempre tem que programar essa viagem. Se a reunião está marcado às 10 horas, sempre tentar chegar um pouco mais cedo, porque a gente nunca sabe como é que está o trânsito daqui para frente. Hoje a gente tem alguns aplicativos de viagem, né? O Waze, Google Maps, que ele dá aquela estimativa de horários. Então, sempre que a gente precisar se deslocar, sempre tentar se antecipar, porque eu tenho uma história real que aconteceu comigo. Eu morava na Bahia, mais próximo de Brasília, e o voo era 10 horas da manhã. Por motivo daquele dia, me atrasei, saí quase em cima da hora, cheguei no aeroporto, perdi o voo. Daí eu tive que comprar uma passagem de última hora, e aquela economia que eu tinha feito comprando antecipadamente, perdi um bom valor
por causa do atraso. Às vezes esse atraso, quando a pessoa tenta andar mais rápido no trânsito, se é uma questão assim de acontecer um acidente, é um pouco assim mais grave, porque além da pessoa se colocar em risco, além de danos materiais, pode ser danos pessoais com a pessoa ou terceiros. Então a importância de se antecipar na viagem é essa real importância, da gente também chegar no destino final como a gente saiu de casa. A gente também tem que cuidar para tomar decisões corretas quando tiver uma situação de perigo à frente. Então por isso que é sempre importante estar sempre atento ao que tem na nossa frente. Hoje tem empresas no ramo fumageiro, industrial aqui de Santa Cruz do Sul, que os motoristas que dirigem carro da empresa, eles são orientados, treinados a quando for pegar o veículo da empresa, pegar o celular ou botar no bolso ou botar numa mochila para não ter aquele risco de ver aquela chamada ou aquela entrada, aquela mensagem no WhatsApp, a pessoa está dirigindo e mexer ali, porque a gente sabe que o celular hoje facilitou bastante a comunicação, mas para quem dirige com o veículo da empresa, e a gente estiver sempre com o telefone na mão e dirigindo o carro, a gente sabe que é proibido, e além disso a gente também está tendo um risco grave de ter algum acidente com a gente. A questão de não dirigir cansado e não dirigir sob efeitos de drogas ou álcool, além de ser proibido, também é uma atitude insegura. Como vocês também devem dirigir às vezes bastante horas no dia, quando começa a bater aquele sono, até aquela preguiça depois do almoço ou depois de acordar, às vezes uma parada assim num posto, num acostamento de uns 10, 20 minutos, isso já ajuda. Então sempre que começar a dar esses sintomas de cansaço, a gente sempre tem que dar uma parada. Vocês me perguntaram ali às 8h20 que a internet estava travando, já está normal agora, né? Tá. Então a gente cuida então a questão do celular. Então aqui também questão de álcools e drogas. Vamos dizer que a pessoa saiu com os amigos ou teve um jantar com a família na noite anterior, a pessoa até pode assim beber uma cerveja, tomar uma caipirinha. A gente sempre orienta a manter aquele descanso de 8 até 10 horas de descanso, porque daí o corpo descansa e o álcool também que está no nosso corpo, ele já se elimina. Então por isso tem que ter esse cuidado também. A questão também de não abusar da autoconfiança. Tem muitos funcionários, muitos motoristas, eu não estou dizendo que é da empresa de vocês, é só exemplo. Tem pessoas que gostam de se exibir no trânsito, andar em velocidade alta, fazer manobras arriscadas. Então isso a gente tem que evitar esse perigo também. Aqui é uma questão de uma definição de que é perigo e o risco. O perigo é a fonte com potencial que pode provocar lesões, danos e prejuízos. Aqui é um exemplo. Tem um leão que está dentro de uma jaula e está protegida pelas grades. E daí então aqui o leão é o perigo. Ainda que controlado, é necessário que mantenha a distância, pois ele pode causar um dano. Então é igual isso que acontece na estrada, né? Perigo, veículo à frente parado, que diz ali no Waze, nos aplicativos, até aquelas placas laranja que tem agora nas rodovias. Perigo, obras na frente. Então a gente sabe que tem esse perigo, mas a gente tem que manter a distância, cuidar da velocidade, respeitar aquela sinalização daqueles funcionários que arrumam a estrada. Se eles pedirem para parar, a gente espera, porque realmente tem um perigo à frente. Um risco. Aqui é o exemplo de que é o risco. O risco é a exposição do agente à fonte causadora, que em outras palavras pode ser definido como o resultado da consequência
da exposição. Exemplo, nessa figura aqui, se ficar exposto ao leão fora da jaula, a gente tem o risco de morrer. Então isso acontece às vezes também na rodovia. Tem um perigo na frente, tem um objeto na estrada, qualquer outra situação que gera esse risco, a gente tem que sempre evitar de se colocar em risco a essas situações. A definição do acidente, nas nossas palavras, é um evento, é um acontecimento que é um desagradável e infeliz, inesperado, que ninguém espera se acidentar, que causa danos materiais quanto ecológicos e até humanos. E as causas delas podem ser vários fatores, que pode ser por fatos críticos e circunstâncias que simultaneamente pode ser agravado por situações do dia a dia do trânsito. Aqui na empresa, quem está participando aqui do treinamento, alguém já teve algum tipo de acidente com o veículo da empresa ou até particular? Tá, tranquilo. A gente não vai expor aqui Sim, a gente não vai expor aqui. Pode compartilhar. Sim, estou ouvindo. Veículo da empresa daí. Uhum. Sim. Aham. 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 Sim. Sim. Aham. Sim. Uhum. Sim. Aham. Eu também tive uma situação dessa em Araranguá, na 101 também. Bem ali na divisa, perto de Torres, se eu não me engano. Tava voltando de férias. Daí a pessoa que estava na minha frente era um senhor de idade, acho que ele não tinha esse conhecimento. Ele foi entrar naquelas laterais das rodovias e acho que ele estava acostumado, domingo meio-dia, para ir fazer o churrasquinho dele, pegou e entrou direto. E daí ele pegou e deu uma reduzida, mas não deu o sinal de luz, que o carro dele não estava em boas condições de manutenção, igual o carro de vocês que tem na empresa hoje, que é um carro, sim, em perfeitas condições, toda uma manutenção boa, carro novo. Ele pegou, entrou de vez, e como a 101 ali é uma velocidade boa de andar, porque a estrada também é boa, eu devo ter batido atrás dele ali uns 80 por hora. E daí, como a gente sempre bate atrás da pessoa, a gente leva uma porcentagem da culpa. Daí ele se machucou um pouco, eu também me machuquei, o airbag explodiu. Então hoje, como a gente estava comentando antes ali, que todo acidente tem a questão de que é desagradável, a gente se incomoda, a gente vê aquele estrago no veículo, tem toda essa parte ruim. Mas assim, se for só danos materiais e não tiver nem assim algo muito grave, de deixar uma pessoa machucada, isso a gente consegue buscar atrás e reverter a história. Mas obrigado pelo teu relato e pela tua contribuição aí. Alguém mais quer participar e comentar algum incidente que já participou? Se não, eu vou dando continuidade aqui daí.
Bueno Erechim, quer comentar? Sim. Aham. Sim. Sim. Aham. Sim. Qual cidade foi? Erechim mesmo? Ah, sim, na divisa ali. Sim. A estrada de chão tem que ter o mesmo cuidado que a gente já tem hoje nas nossas estradas. Sempre é bom andar ali com o farol ligado também na estrada de chão, porque na estrada de chão tem o pessoal do interior que às vezes anda com trator ou aquelas máquinas rurais e às vezes tem aquela serração. Quando a gente menos espera, pode ser que tenha um veículo à frente. Então, por isso a gente tem que ter esse cuidado redobrado em estrada de chão e cuidar, tentar ali ter uma velocidade controlada de 60, 50 por hora, quilômetros por hora, porque a gente sabe que a estrada de chão, às vezes ela pode ser que seja plana, mas às vezes tem aqueles buracos um atrás do outro que parecem umas ondinhas, tu vai freando, ela vai dando aquela dançada pro lado. Então, realmente a estrada de chão ela é perigosa. Foi agora há pouco tempo que aconteceu esse acidente? Sim. Uhum. Aham. Sim. Então tá. Alguém mais quer comentar mais um incidente, alguma colocação? Se alguém quiser, ele pode chamar ali, levantar a mãozinha, como já levantaram. Eu vou dando aqui a sequência para poder dar tempo para nós finalizar aqui. Então aqui a gente vai comentar as causas que acontecem também nos acidentes. As condições adversas do tempo, da luz, via e trânsito e veículos e passageiros. Hoje a gente sabe que as nossas rodovias aqui no Rio Grande do Sul não estão 100% perfeitas como a gente gostaria. Estão fazendo algumas manutenções, mas ainda está perigosas as rodovias. Tem rodovias aqui na nossa região que permite andar 80 km por hora, mas tu vai ver a velocidade que eles te permitem andar 80 km por hora, mesmo assim fica perigoso, porque tem aqueles asfalto quebrado, tem aqueles buracos. Dessas últimas chuvoradas que deu agora dos últimos tempos, isso estragou bastante as rodovias. Então, as condições adversas do tempo, a luz, o trânsito, a gente tem que também sempre pensar em antecipar a viagem para não ter o risco de acontecer um acidente, porque às vezes a gente tem que chegar no cliente às 8 horas e a gente pensa assim, mas eu sempre levo 1 hora para chegar lá na empresa. Então a gente sempre tenta antecipar cada vez mais, porque é melhor chegar num cliente adiantado do que chegar atrasado, ou às vezes também chegar atrasado, nem chegar atrasado e ter aquela notícia ruim de ligar para a empresa, me machuquei, me acidentei, ou algo bem pior. A gente também tem as causas de acidentes, que é o fator humano. Nós, eu digo todos nós aqui que estamos participando do treinamento, a gente pode estar estressado, com pressa, sono, cansaço e problemas familiares, ou até questão de estado de saúde e os efeitos de drogas. Eu sempre falo com o pessoal em alguns treinamentos, alguém já dirigiu ou o carro da empresa ou particular estressado? Isso alguém já deve ter dirigido o veículo estressado por algum motivo
da empresa ou de casa, ou às vezes o trânsito às vezes também deixa a gente estressado. Então, por isso a gente tem que cuidar de todos os fatores. O estresse às vezes pode ser de uma reunião, pode ser de uma mensagem de WhatsApp que tu recebeu no teu celular, ou às vezes uma reunião que não foi tão boa. Então, quando estiver dirigindo o veículo da empresa e estiver assim estressado, com algum problema familiar ou alguém da família com um problema de saúde, é bom sempre conversar com a empresa. Hoje eu não estou em condições, não estou muito bem para dirigir o carro da empresa. Ou se tem que usar o veículo da empresa e dirigir, daí nós mesmos como motoristas, a gente para no posto, toma um café, tenta resolver esse problema no local parado e não dirigindo, porque hoje o WhatsApp é muito facilitou a nossa vida. A gente pega e manda um áudio, às vezes a gente pode apertar aquele microfonezinho, a gente fala, ele escreve, que tem bastante hoje a questão da inteligência artificial. Então hoje a gente sempre orienta a não dirigir o veículo da empresa com o celular na mão. A gente sabe do nosso dia a dia, nossas demandas, mas é melhor responder uma mensagem que não é tão boa de responder, algum cliente, algum e-mail que não é tão bom de responder parado, na hora do café, na hora que tu está parado num posto. Então a gente sempre tem que cuidar dessa questão para não acontecer nenhum acidente ou até uma outra coisa mais complicada. O acidentes evitável. O que a gente está conversando aqui? Todo acidente pode ser evitável. Isso a gente sempre fala nos treinamentos de segurança, até no LinkedIn a gente usa essa enquete. Todo acidente a gente consegue evitar? O que vocês acham? Sim, realmente. Obrigado pela participação, tá, Mônica? Realmente, sim, sim, sim. Hoje o motorista, que estamos... Fabrini, pode falar? Sim. E estão em obras agora. Sim. Uhum. Sim. Sim. Eu peguei esse trecho esses dias, estava indo para Eldorado e também eu vou ali para Cachoeira, na parte que vai para 290. Ali também a gente percebe que tem bastante capivaras mortas também, tem bastante buracos nas estradas ali depois da Polícia Federal ali em Pantano. Os veículos de lenha realmente, Fabrício, eles andam, eles não querem nem saber quem às vezes está na frente. Às vezes é mais seguro mesmo sair para o lado e deixar eles passar, porque eles não respeitam a sinalização. E eles estão em obras ali também, né? Que está bem mais complicado ali agora, né? Sim. Alguém mais quer participar de alguma fala? Então, como a gente estava conversando, hoje o acidente a gente consegue evitar eles, a gente consegue evitar. Quais ferramentas a gente utiliza? Até quem comentou comigo antes que a gente tem que sempre, que falou antes da Fabrini, quem é que comentou antes? Da questão de se colocar em segurança. Tá. A questão ali de a gente motorista, a gente tem que
nós se colocar em segurança, cuidar o veículo da empresa, cuidar as pessoas que estão à frente, as pessoas que estão vindo atrás e as laterais também. Então essas são as ferramentas que a gente consegue evitar esse acidente de trabalho, esse acidente de trânsito, e são essas ferramentas que a gente tem que sempre cuidar. Quem é que é de Santa Cruz do Sul, daqui dessa região aqui? Tá. Tem aqui o centro, o túnel verde, que são aquelas as via dupla. Eu tive uma situação já faz uns 3, 4 anos que eu parei bem ali da frente da praça do, acho que é Getúlio ali. Eu parei na faixa de segurança para uma senhora passar, e o cara do outro lado, que é da mesma via, daí não parou. Daí a senhora quase foi atropelada, e daí a senhora queria me xingar porque ela quase se acidentou. Então hoje nós, como motorista, a gente passa bastante trabalho. Então às vezes a gente tem que saber, a gente parou para a pessoa passar na faixa de segurança, a gente tem que dar um sinal de luz, um alerta, ou até baixar o vidro e pedir para a pessoa baixar o sinal, porque as pessoas não param, daí tu leva a culpa às vezes também. Sim. 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 E o sim. O que mais dá raiva às vezes é que tu para a pessoa passar na faixa de segurança, e daí às vezes a pessoa de andar um pouquinho mais rápido para atravessar a faixa de segurança, a pessoa mexe no celular, bota a mão no bolso, e as pessoas atrás formando aquela fila, e às vezes até buzinando que tu parou para essa pessoa. Então realmente, como vocês comentaram, tem que ter aquela troca de ajuda, né? Tu parou para a pessoa passar, e a pessoa pode passar um pouquinho mais rápido para poder fluir o trânsito. Então a gente comentou aqui, né, do acidente que pode ser evitável. Eu vou falando aqui, se vocês tiverem mais algum assunto ali que a gente estava conversando, vocês podem me chamando aqui. Agora, na época de chuva, as condições adversas do tempo, a questão da aquaplanagem e a hidroplanagem. Agora, na época de chuva, acontece bastante esse fenômeno, mais com as condições que a gente tem nas nossas estradas, né? Que às vezes é um desnível, um buraco na pista, ou aquela questão também que a gente pega bastante. Quem é que pega aqui a região subindo Herveiras, Gramado Xavier, ou não atende nessa região? Tu atende, Mônica, essa região? Sim, sim, sim. Eu também tenho familiar, minha esposa é de Boqueirão do Leão, que daí a gente passa ali por Gramado Xavier. Naquelas descidas que é antes de Vale do Sol, ali realmente é bem perigoso. Tem às vezes risco de cair aquelas pedras nas laterais dos morros e as curvas bem fechadas. Então a questão da aquaplanagem em época de chuva, ou quando começa a chover quase todo dia, a gente sempre tem que verificar os freios, as condições dos pneus, e quando tiver a questão de uma poça de água, que pode dar essa situação que é a aquaplanagem, que é cair tipo uma bacia de água na pista e puxar para o lado. Quando tiver essa situação e não tem como desviar dessa água, o certo é entrar numa velocidade reduzida e não frear, porque quando a gente for frear, estando com a roda dentro dessa poça de água, não tem mais aquele atrito com o pneu e o asfalto, que daí ele pode mesmo puxar para o lado. Então ter esse cuidado, especialmente em dias de chuva. Aqui é uma questão que a gente vê todo dia. Eu acho que a Mônica deve ver isso também quase todo final de semana, quando ela viaja ali para cima, ali para Gramado Xavier. A Pantano Grande também tem bastante, ali na 290. Quem vai para Venâncio, quem vai para Arroio do Meio, Lajeado também tem bastante condições, buraco nas estradas.
Até uma época, pessoal aqui de Rincão del Rei, que também tinha que é Rio Pardo, tinha uma questão assim que tinha buracos na estrada. Às vezes a gente paga imposto para ter uma via de viagem boa, e às vezes até onde é pedagiado não tem essas condições. E daí naquela época teve até um protesto dos moradores, que eles chegaram até a plantar flores nesses buracos que tinha de tão fundo que era. Então as condições adversas da via é a sinalização inadequada ou deficiente, pista defeituosa com buracos, também tem aclives e declives e faces de rolamento com largura inferior ao ideal. Acontece bastante também quando passa uma rodovia próximo a uma cidade, que daí tu vai ver o quebra-mola só quando tu passa por cima dele, porque realmente tem quebra-molas, algumas sinalizações que estão bem fracas. Então por isso que a gente tem que aplicar a questão da velocidade controlada, verificar o que tem à frente para evitar qualquer tipo de acontecimento com o carro da empresa e com a gente. Também a condição adversa das vias, que vai ser lombadas, ondulações e desníveis, inexistir acostamento, como essa foto que está demonstrando que é um caminhão no acostamento, que a gente não tem nem como parar para fazer uma sinalização. Então tem situações que a gente vai encontrar que é bem arriscado, que o acostamento está numa largura bem inferior. Há uma conservação das rodovias, pistas escorregadias ou drenagem deficiente e a vegetação muito próximo à pista. Alguém atende Cachoeira, Candelária? Tá bom. Fabrício, ali em Cachoeira, perto da cidade mesmo, eles deram uma roçada nas laterais, onde tinha aquelas árvores que estavam fechando a rodovia. Daí o pessoal fez aquela roçada nas laterais e a gente percebe isso, ela ampliou e até a visão melhora bastante. Então isso é uma questão de controle, de melhorar a segurança, e às vezes falta esse apoio de quem está cuidando da rodovia, e até falta de cobrança de quem faz essa fiscalização desse serviço. Mas agora ali Cachoeira e aqui Venâncio, que tem um novo contrato, essa parte também melhorou bastante. Questão de trânsito adverso no trânsito. Trânsito lento ou congestionado, área de aglomeração ou grande circulação de pessoas, presença de motocicletas, ciclistas não motorizados. Resumindo aqui esse slide, vocês usam algum tipo de aplicativo para fazer deslocamento? Qual que vocês utilizam? Tá. Eu também sou dessa de usar o Waze, porque o Waze está sempre atualizado com as informações de trânsito. Até eu estava viajando para Panambi e Santo Ângelo e Soledade segunda-feira. Tem uma rodovia lá para cima que não quero mentir para vocês, mas assim, é de metro em metro tem um buraco. Daí aquela fala do Waze dizia buraco à frente, daí até estava brincando, quem estava de carona comigo, isso aqui ela vai falar o tempo todo e vai cansar, porque realmente o Waze é o mais atualizado e até demonstra o tempo que tu vai ficar no congestionamento para tu poder se antecipar na tua viagem. Então, para evitar toda essa condição adversa de trânsito lento, congestionado, tudo isso que eu estava comentando aqui com vocês, o Waze vai nos ajudar bastante, porque ele vai demonstrar as fiscalizações, os radar, vai mostrar o que tem à frente, se vai ser um buraco, tudo isso ele vai nos avisar para nos antecipar. Então, aqui eu sei que não acontece com vocês, mas são só exemplos. O veículo pode estar com a suspensão desalinhada, rodas desbalanceadas, limpador de para-brisa, retrovisores ou freios estragados, pneu totalmente sem gasto ou mal calibrados, a falta de deficiência nos equipamentos obrigatórios, freios deficientes, lâmpadas queimadas e faróis desregulados.
Então, eu sei que vocês agora já têm uma empresa terceira que cuida, né, a gestão de frotas. Que quem comentou foi o Fernando, né? Isso. Então, você deve ter um sistema ou até planilhas de Excel, vamos dar um exemplo, que ali a cada tantas quilometragens tem que fazer uma manutenção, né? Então, vocês, quando tiver quase chegando próximo, vocês já avisam a empresa para poder se organizar, para poder deixar o carro disponível para manutenção, né? Correto? Sim. Uhum. Sim. Tá, tranquilo. Porque isso realmente tem que ter, porque se não tivesse esse setor responsável, não ia ter toda essa segurança que vocês têm hoje. Se não tivesse toda essa questão de gestão de frotas, poderia ser um cenário totalmente diferente hoje, essa nossa conversa. Hoje, nessa conversa que a gente está fazendo um diálogo de segurança para evitar que aconteça qualquer tipo de incidente. Tem empresas que só fazem esse tipo de treinamento quando realmente não tem mais o que fazer, que às vezes é todo dia dando acidente, pessoal afastado. Então, esse diálogo, essa troca de informações que a gente está conversando aqui, realmente é para isso, para vocês cada vez mais aplicar a questão da direção defensiva para poder trabalhar com essa garantia que vocês vão poder chegar no cliente lá com uma boa segurança, e quando retornar para sua casa vocês vão saber que vocês vão poder chegar em casa hoje de noite, tomar um chimarrão, participar com a família, porque às vezes poderia ser o contrário, né? Chegar no final do dia, a pessoa está machucada e a empresa, a gestão de vocês, pegar aquela notícia triste, infelizmente a pessoa se acidentou, está no hospital. Então, por isso que toda essa conversa que a gente está tendo aqui e mantendo essa comunicação, a ideia principal é isso mesmo. Eu tenho mais algumas coisinhas básicas aqui para passar. A gente tem mais uns 8 minutos. Até agora vocês têm alguma dúvida? A questão aqui do cinto de segurança. Alguém ia falar alguma coisa? Tá. A questão aqui do cinto de segurança. Tem aqui até o slide. Para que usar e como usar o cinto de segurança? Eu já trabalhei em várias empresas que às vezes as empresas investiam na segurança do trabalho, e tinha empresas que infelizmente quando eu trabalhei só investiam em segurança do trabalho quando acontecia um acidente. Então, como a gente está nesse cenário totalmente diferente hoje, que a empresa está investindo, dando esse tempo a gente conversar sobre a segurança do trabalho, a gente vai ter essa conversa aqui bem simples aqui, ó. Por que usar o cinto de segurança? É por causa da nossa segurança do trabalho, da nossa segurança no trânsito. E tem um gráfico, uns dados estatísticos que diz que 30% dos motoristas morrem por não usar às vezes, o cinto de segurança, ou outro fato, como diz ali, né? 30% dos motoristas morrem por causa do choque violento contra o volante, e 40% dos passageiros que viajam no banco do lado. Então, se o motorista está sem o cinto de segurança, ele já vai ter aquela colisão e às vezes vai bater a cabeça no volante, ou até às vezes com impacto. Se o carro for capotando, ele pode bater no vidro da frente, pode quebrar, e às vezes pode ser morte mesmo. E também às vezes o passageiro do lado, as pessoas que estiver atrás também, se não tiver com cinto de segurança, vai ser ruim para as pessoas que estiver atrás e também para o motorista. Então, por isso que hoje nós motoristas, a pessoa entrou dentro do carro, a gente tem que falar: João, coloca aí o cinto de segurança. Mas não precisa, estou dentro da cidade. Nós, como motorista, a gente é responsável quando a gente está transportando alguém.
Então a gente tem essa obrigação e a responsabilidade de pedir para o passageiro colocar o cinto de segurança. Também tem a questão de sistema dos carros mais modernos. Me corrige se eu estiver errado. Hoje os carros mais modernos, tu ligou o carro, não botou o cinto de segurança, fica um apito bem chato, dando aquela notificação, né? A pessoa está sem o cinto. O carro de vocês é assim também? E daí tem aquele jeitinho brasileiro, né? De alguns brasileiros. Tem pessoal que compra aquele só o engate do cinto de segurança. Daí ele não bota o cinto, engata ali e o sistema reconhece que a pessoa está com o cinto. Mas daí a gente vai ver para aquele lado. Se acontecer um acidente, quem é que vai ser o maior prejudicado? Vai ser sempre o motorista, porque a empresa vai estar registrada. A pessoa assinou uma integração, assinou um termo de uso do carro da empresa. Então, se a pessoa fizer essa burla de sistema de segurança, ele mesmo vai se colocar em risco. Então, falta aqui 5 minutos para terminar a chamada. É isso, né, Simone? O tempo, né? Daí, tá, eu queria conversar com vocês. Tem mais alguns slides ali, mas não é assim tão importante para conversar sobre hoje, desse assunto que a gente está conversando. Eu fiz um resumo dos itens mais importantes para poder passar o ideal para vocês e para nós ter essa troca de informação. E daí eu queria ver com vocês se ficou alguma coisa de dúvida ou alguma coisa que não foi comentado, que a gente pode ir trocando uma ideia. Pode falar. Tá bom? Uhum. Sim. Uhum. Sim. 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 Pode sim. Tá bom, obrigado pela sua participação. Eu não conheço todos os estados como tu comentou, mas eu conheço São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais e Rio Grande. Mas obrigado pela participação, tá? Gerência Santa Catarina, chamou. Uhum. Sim, sim, não tem como fugir dos problemas. Sim, tá?
Beleza. De nada. Eu que... Sim, sim. Alexandre, posso dar uma comentada rapidinho, outra opinião? Tá, sim, mas é bem rapidinho. É bem rapidinho. Eu tô gravando aqui, tá aparecendo só meu rosto aqui na live no Instagram. E daí, se alguém puder e só dar uma curtida lá no meu Instagram, daí pode ir lá me procurar no Instagram depois daí. Então tá, pessoal, obrigado por todos participar. O assunto foi direção defensiva com uma empresa de cosméticos. Então, quem tiver dúvidas, precisa de uma palestra como essa, é só me chamar aqui no link, no Instagram, que daí eu passo maiores informações. Todos tenham uma boa sexta-feira e dirigem com segurança.